Imagine um vendedor de moda de luxo que se recusa a atender um senhor idoso por suas roupas simples, sem saber que era Silvio Santos. A arrogância pode nos cegar para o verdadeiro valor das pessoas? Gustavo Mendonça era um empresário bem-sucedido que media o valor das pessoas pelo que vestiam, até que um encontro inesperado mudou sua vida para sempre. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nos comentários de qual região do Brasil você nos acompanha. O que Silvio Santos disse naquele dia não apenas deixou Gustavo sem palavras, mas desencadeou uma transformação que emocionou todo o Brasil. Acompanhe-me e descubra essa história que nos ensina que o caráter de uma pessoa vale muito mais que as roupas que ela veste. Era uma típica manhã de sábado em São Paulo. O céu estava parcialmente nublado, com o sol tentando romper por entre as nuvens cinzentas que pairavam sobre a metrópole. O trânsito na Avenida Paulista fluía com a habitual lentidão de fim de semana, enquanto pessoas de todas as idades caminhavam apressadas pelas calçadas, algumas entrando e saindo das luxuosas lojas que se alinhavam ao longo da famosa via. Em uma das mais prestigiadas galerias comerciais da avenida, a Galeria 3 de Maio, estava localizada a Elite Fashion, uma boutique de roupas masculinas de alto padrão, conhecida por vestir empresários, políticos e celebridades. A loja era administrada por Gustavo Mendonça, um homem de 42 anos, alto, de cabelos grisalhos meticulosamente cortados, que usava um terno italiano impecavelmente ajustado ao seu corpo atlético, resultado de horas diárias na academia particular de seu condomínio de luxo nos Jardins. Gustavo tinha construído seu império de moda a partir do zero. Filho de pais de classe média do interior de São Paulo, mudou-se para a capital aos 18 anos, com apenas uma mala de roupas e muita determinação. Começou como vendedor em uma pequena loja de departamentos e anos depois conseguiu abrir seu próprio negócio, que rapidamente se expandiu para 3 unidades nas áreas mais nobres da cidade. Seu sucesso financeiro era evidente. Dirigia um Mercedes-Benz último modelo. Possuía um apartamento de cobertura triplex, avaliado em vários milhões de reais, e colecionava relógios suíços de edição limitada. Naquela manhã, Gustavo estava particularmente irritado. Um de seus vendedores havia faltado sem aviso prévio, obrigando-o a atender pessoalmente os clientes, algo que não fazia há anos. Considerava isso abaixo de sua posição atual. Rafael, cuide do estoque enquanto eu atendo no salão principal e ligue para o Eduardo. Quero saber por que diabos ele não apareceu hoje, ordenou Gustavo ao seu assistente, um jovem de 23 anos que trabalhava na loja havia apenas 6 meses. Sim, senhor. Já tentei contato com Eduardo 3 vezes, mas o celular dele está desligado, respondeu Rafael nervoso. Incompetência é o que ganho por dar oportunidade a gente sem qualificação, resmungou Gustavo, ajustando o nó de sua gravata de seda italiana diante do espelho. Por volta das 10h30, um senhor de idade avançada entrou na loja. Vestia calças sociais simples, um pouco largas para seu corpo magro, uma camisa de botão azul clara, já desbotada pelo uso frequente, e sapatos pretos bem conservados, embora claramente não fossem novos. Seus cabelos brancos estavam desalinhados pela brisa matinal, e seu andar era lento, porém decidido. Ao contrário da maioria dos clientes habituais da Elite Fashion, não carregava relógio de luxo, nem portava acessórios caros. Apenas um pequeno anel dourado no dedo anelar denunciava que era casado. Gustavo olhou para o homem idoso de cima a baixo, fazendo uma rápida avaliação mental do seu potencial como cliente. Concluiu instantaneamente que aquele senhor provavelmente estava no lugar errado. Sua loja vendia ternos que custavam o equivalente a 3 ou 4 salários mínimos, camisas importadas e acessórios exclusivos. Certamente não era um ambiente para aposentados de classe média. O homem idoso caminhou lentamente pelo interior da loja,
observando atentamente os produtos expostos nos manequins e nas prateleiras iluminadas. Tocava os tecidos com cuidado, examinando as costuras e os acabamentos com o olhar de quem entendia do assunto. Gustavo, relutante, aproximou-se dele após perceber que Rafael estava ocupado com uma entrega nos fundos da loja. "Posso ajudá-lo em algo, senhor?" perguntou Gustavo, com um tom que mesclava cortesia profissional e um leve desdém mal disfarçado. "Bom dia, meu jovem", respondeu o idoso com uma voz surpreendentemente firme e melodiosa. "Estou procurando um terno novo. Preciso de algo confortável, mas elegante. Tenho um evento importante na semana que vem." Gustavo forçou um sorriso. "Entendo, mas devo informar que nossos ternos começam em R$ 7.500. Temos opções importadas da Itália que podem chegar a R$ 30.000. Talvez o senhor prefira uma loja com produtos mais acessíveis? Posso recomendar algumas no shopping aqui perto." O idoso não pareceu ofendido com a insinuação. Pelo contrário, seus olhos brilharam com uma centelha de divertimento. "Não se preocupe com o preço, meu rapaz. Quando se chega à minha idade, a gente aprende que vale a pena investir em qualidade. Poderia me mostrar seus melhores modelos?" Gustavo hesitou, ainda cético, mas decidiu dar continuidade ao atendimento. Afinal, já estava ali. E mesmo que fosse apenas para passar o tempo, seria uma distração até a chegada de clientes mais promissores. "Por aqui, por favor", indicou, guiando o senhor até a seção premium da loja, onde ficavam expostos os ternos mais caros e exclusivos. O idoso examinou várias opções, pedindo para ver detalhes e fazendo perguntas específicas sobre os tecidos e processos de fabricação. Suas perguntas revelavam um conhecimento surpreendente sobre alfaiataria, o que começou a intrigar Gustavo. "Este é um Brioni, feito à mão na Itália, apenas 150 unidades produzidas mundialmente", explicou Gustavo, mostrando um terno azul marinho de corte clássico. "Custa R$ 28.900. Bonito trabalho nas lapelas." "Gosto do caimento", comentou o idoso, tocando o tecido com apreciação. "Poderia experimentá-lo?" "Claro", respondeu Gustavo, com um suspiro quase imperceptível de impaciência. "Qual é o seu tamanho?" 52, normalmente. Mas depende do corte, como você deve saber." Gustavo buscou o terno no tamanho solicitado e conduziu o idoso até o provador. Um espaço luxuoso, com espelhos de corpo inteiro e iluminação especial que realçava os detalhes das roupas. Enquanto o homem se trocava, Gustavo verificou discretamente as mensagens em seu celular, ainda irritado com a ausência de seu vendedor. Quando o idoso saiu do provador vestindo o terno italiano, algo inusitado aconteceu. O caimento era surpreendentemente perfeito, como se a peça tivesse sido feita sob medida para ele. A postura do homem também mudou. Parecia mais alto, mais imponente, com uma presença que Gustavo não havia notado antes. "O que acha?" perguntou o idoso, ajustando as mangas e observando seu reflexo nos espelhos. Antes que Gustavo pudesse responder, Rafael voltou ao salão principal e, ao ver o cliente no terno, deixou escapar uma expressão de surpresa. "Meu Deus! O senhor é... O idoso sorriu gentilmente. "Sim, meu jovem. Muitos me reconhecem, embora eu tente passar despercebido quando estou fazendo compras pessoais." Gustavo olhou confuso de Rafael para o idoso, sem entender o que estava acontecendo. "Desculpe, mas vocês se conhecem?" perguntou. Rafael, com os olhos arregalados de admiração, respondeu: "Senhor Gustavo, este é senhor Abravanel, Silvio Santos." Um silêncio momentâneo tomou conta do ambiente. Gustavo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ali, diante dele, estava um dos empresários mais bem-sucedidos e respeitados do Brasil, o lendário apresentador que construiu um império de comunicação e entretenimento do zero, um homem cuja fortuna era estimada em bilhões de reais. E ele, Gustavo, havia tentado dispensá-lo por causa de suas roupas simples.
Silvio Santos, percebendo o desconforto de Gustavo, apenas sorriu serenamente. O terno é excelente, realmente de primeira qualidade. Vou levá-lo. E também gostaria de ver algumas camisas que combinem. Durante a hora seguinte, Gustavo atendeu pessoalmente a Silvio Santos, mostrando-lhe o melhor da loja. A cada interação, ficava mais evidente o abismo entre a simplicidade do homem e sua grandeza empresarial. Apesar de poder comprar a loja inteira sem fazer o menor esforço financeiro, Silvio negociou cada peça com habilidade, demonstrando por que era conhecido como um dos mais astutos homens de negócios do país. Ao final, Silvio comprou o terno Brioni, 3 camisas italianas, 2 pares de sapatos ingleses feitos à mão e alguns acessórios, totalizando quase R$ 50.000 em compras. Enquanto Rafael preparava as sacolas e caixas, Silvio virou-se para Gustavo e, com a voz característica que embalou domingos de milhões de brasileiros por décadas, disse: "Sabe, meu jovem, aprendi há muito tempo que roupas não definem o homem. O que você veste pode impressionar por um momento, mas é seu caráter que deixa uma impressão duradoura." Gustavo, ainda atordoado com toda a situação, apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta adequada. "Gostei da sua loja", continuou Silvio. "Mas sabe o que realmente me impressionaria na próxima vez que eu vier aqui? Ver você tratando aquele senhor ali." Apontou discretamente para um homem de meia idade vestido modestamente que acabara de entrar na loja, "com o mesmo respeito e atenção que está me dando agora, depois que descobriu quem eu sou." Com essas palavras, Silvio Santos pegou suas compras, agradeceu a ambos e saiu da Elite Fashion, deixando para trás não apenas o valor da venda, mas uma lição que Gustavo jamais esqueceria. Nos dias que se seguiram ao encontro com Silvio Santos, Gustavo experimentou uma mistura turbulenta de emoções. A princípio, tentou racionalizar seu comportamento, dizendo a si mesmo que qualquer empresário faria o mesmo. Afinal, lojas de luxo não sobrevivem atendendo clientes que não podem pagar pelos produtos. Era apenas negócios, nada pessoal. Mas à noite, sozinho em seu apartamento luxuoso, com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera, as palavras do apresentador ecoavam em sua mente: "Roupas não definem o homem." A vergonha que sentiu ao perceber que havia tentado dispensar um bilionário por causa de sua aparência simples, agora se transformava em algo mais profundo, um questionamento sobre seus próprios valores. Na quarta-feira seguinte ao incidente, Gustavo estava em seu escritório nos fundos da loja, revisando relatórios financeiros, quando Rafael bateu timidamente à porta. "Com licença, senhor Gustavo, posso falar com você um minuto?" "Entre, Rafael. O que foi?" respondeu Gustavo, sem tirar os olhos da tela do computador. Rafael entrou e ficou em pé, visivelmente nervoso, segurando uma pasta. "É sobre o Eduardo, senhor." Gustavo finalmente levantou o olhar. "O que tem ele? Finalmente decidiu aparecer para trabalhar ou pelo menos dar alguma satisfação?" "Na verdade, senhor." Rafael hesitou. "Eduardo está internado no Hospital das Clínicas desde sábado. Seu filho de 5 anos foi diagnosticado com leucemia e ele tem passado os dias no hospital. A bateria do celular descarregou e, na confusão, ele não conseguiu nos avisar." A notícia atingiu Gustavo como um soco no estômago. Lembrou-se instantaneamente das palavras duras que havia dito sobre Eduardo. "Incompetência é o que ganho por dar oportunidade a gente sem qualificação." "Como você descobriu isso?" perguntou, sua voz perdendo a habitual arrogância. "A esposa dele ligou hoje cedo para a loja. Ela pediu desculpas pela ausência dele e disse que Eduardo está com medo de perder o emprego, o que tornaria impossível pagar pelo tratamento do filho." Rafael estendeu a pasta que segurava. "Eu trouxe o endereço do hospital e algumas informações sobre a situação. Pensei que o senhor gostaria de saber." Gustavo pegou a pasta e a colocou sobre a mesa, sem abri-la. "Obrigado, Rafael. Pode voltar ao trabalho." Quando ficou sozinho,
Gustavo recostou-se em sua cadeira de couro italiano e fechou os olhos. A imagem de Eduardo veio à sua mente. Um homem de 38 anos, trabalhador, sempre pontual, com um sorriso genuíno para os clientes. Gustavo mal sabia que ele tinha um filho. Na verdade, percebia agora. Sabia muito pouco sobre as pessoas que trabalhavam para ele. Naquela tarde, Gustavo fechou a loja mais cedo e dirigiu até o Hospital das Clínicas. O contraste entre a elegância de seu Mercedes e a simplicidade do estacionamento público do hospital não passou despercebido. Enquanto caminhava pelos corredores brancos e assépticos, sentiu-se deslocado em seu terno de 15.000 reais e sapatos italianos. Na ala de oncologia pediátrica, encontrou Eduardo sentado em uma cadeira de plástico ao lado de um pequeno leito, onde repousava um menino pálido, conectado a diversos equipamentos médicos. O vendedor estava quase irreconhecível. Olheiras profundas marcavam seu rosto, a barba por fazer e as roupas amarrotadas denunciavam dias sem dormir adequadamente. Eduardo, chamou Gustavo suavemente. O funcionário levantou o olhar e, ao ver seu chefe, levantou-se abruptamente como se tivesse levado um choque. Sim, senhor Gustavo, eu posso explicar. O Lucas foi internado de emergência e... Gustavo ergueu a mão, interrompendo as explicações apressadas. Está tudo bem, Eduardo. Rafael me contou o que aconteceu. Vim ver como vocês estão. A surpresa no rosto de Eduardo era evidente. Jamais esperaria ver seu chefe, conhecido por sua frieza e distanciamento, visitando-o no hospital. Este é o Lucas? Perguntou Gustavo, aproximando-se da cama onde o menino dormia. Sim, senhor, respondeu Eduardo com a voz embargada. Os médicos iniciaram a quimioterapia ontem. Ele está lutando. Gustavo observou o pequeno Lucas, seu corpo frágil, quase desaparecendo entre os lençóis hospitalares. Uma onda de emoção que não sentia há muito tempo o invadiu. Lembrou-se de sua própria infância, de quando adoeceu gravemente aos 8 anos, e seus pais venderam o único carro da família para pagar seu tratamento. Quanto tempo faz que você está aqui? Perguntou Gustavo. Desde sábado de manhã. Não queria deixá-lo sozinho. E sua esposa, Márcia, está trabalhando. Ela conseguiu trocar os turnos para que sempre um de nós esteja com Lucas. Ela vem à noite e eu fico durante o dia. Gustavo notou as embalagens de lanches baratos e garrafas de café instantâneo sobre a pequena mesa ao lado da cama. Você já jantou? Eduardo balançou a cabeça negativamente. Ainda não. Geralmente como algo rápido quando Márcia chega. Vamos à cafeteria. Precisamos conversar e você precisa se alimentar direito, disse Gustavo em um tom que não admitia contestação. Na cafeteria do hospital, enquanto Eduardo comia um sanduíche substancial que Gustavo fez questão de pagar, os dois homens conversaram. Pela primeira vez desde que Eduardo começara a trabalhar na Elite Fashion, 2 anos antes, Gustavo realmente o ouvia. Descobriu que Eduardo era formado em administração, mas nunca conseguiu emprego na área devido à crise econômica. Que Márcia trabalhava como enfermeira em um posto de saúde na periferia. Que o casal economizava cada centavo para comprar um apartamento pequeno, sonho que agora parecia distante com as despesas do tratamento de Lucas. Eduardo, quero que saiba que seu emprego está garantido, disse Gustavo, após ouvir a história. Na verdade, estou aqui para oferecer algo mais. Eduardo parou de comer, surpreso. Mas a Elite Fashion vai cobrir todas as despesas médicas do Lucas que não forem cobertas pelo plano de saúde ou pelo SUS. E você receberá seu salário integral durante todo o período necessário para cuidar do seu filho, sem precisar compensar as horas depois. Os olhos de Eduardo se encheram de lágrimas. Senhor Gustavo, eu não sei o que dizer. Isso é... Não diga nada, interrompeu Gustavo, subitamente desconfortável com a gratidão. É o mínimo que posso fazer.
Naquela noite, ao retornar para casa, Gustavo não conseguiu dormir. Deitado em sua cama king size, com lençóis de algodão egípcio de 1,000 fios, sentia-se estranhamente inquieto. As imagens do pequeno Lucas no leito hospitalar se misturavam às lembranças do encontro com Silvio Santos e à expressão de alívio no rosto de Eduardo ao ouvir sua oferta de ajuda. Por volta das 3 da manhã, Gustavo levantou-se e foi até seu closet, um cômodo inteiro dedicado à sua vasta coleção de roupas e acessórios. Sob a luz suave, examinou os ternos perfeitamente alinhados, as dezenas de sapatos italianos, as gavetas repletas de relógios caros. Quanto dinheiro havia ali, imobilizado em itens que, no fim das contas, serviam principalmente para impressionar os outros. Em um impulso, pegou seu celular e fez uma busca na internet. Logo encontrou o que procurava: notícias e vídeos antigos mostrando Silvio Santos em diferentes épocas de sua vida. O que mais o impressionou foi a consistência. Mesmo após se tornar bilionário, o apresentador manteve a mesma simplicidade no vestir, o mesmo corte de cabelo, os mesmos trejeitos. Sua identidade não estava atrelada às aparências, mas a quem ele realmente era. Uma entrevista em particular chamou sua atenção. Nela, Silvio Santos dizia: "Sempre fui o mesmo, com dinheiro ou sem dinheiro. O segredo não é ganhar dinheiro, é saber o que fazer com ele. E o que fazer com o dinheiro? Ajudar os outros." Aquelas palavras reverberaram profundamente em Gustavo. Quanto do seu sucesso ele realmente devia a seu próprio esforço? E quanto se devia a oportunidades que recebera ao longo da vida? E mais importante, o que estava fazendo com o dinheiro e o poder que havia acumulado? Na manhã seguinte, Gustavo chegou à loja mais cedo que o habitual. Reuniu todos os funcionários antes da abertura e anunciou mudanças imediatas na Elite Fashion. "A partir de hoje, implementaremos um novo plano de saúde, mais abrangente para todos os funcionários e seus dependentes", declarou. "Além disso, vamos criar um fundo de emergência para situações como a que Eduardo está enfrentando. Ninguém aqui deve ter que escolher entre cuidar de um ente querido ou manter o emprego." Os funcionários se entreolharam, surpresos com a mudança repentina em seu chefe, conhecido por sua obsessão com lucros e margens. "Há mais uma coisa", continuou Gustavo. "Quero que todos entendam que na Elite Fashion, cada cliente merece o mesmo nível de respeito e atenção, independentemente de sua aparência ou do que achamos sobre seu poder aquisitivo. Nossas roupas são caras, sim, mas nossa humanidade não tem preço." Naquela mesma tarde, Gustavo recebeu em sua loja um senhor idoso, vestido com simplicidade, que queria comprar um presente para seu neto. Em vez de delegar o atendimento a um vendedor, Gustavo mesmo o atendeu, dedicando 1 hora inteira para ajudá-lo a escolher uma gravata que coubesse em seu orçamento limitado. Quando o cliente saiu satisfeito, Rafael aproximou-se de Gustavo. "O senhor está diferente", observou o jovem assistente. "O que aconteceu?" Gustavo sorriu, pensativo. "Digamos que recebi uma lição de um mestre", respondeu. "E esta lição não estava em nenhuma escola de negócios que frequentei." 6 meses se passaram desde o encontro com Silvio Santos e a descoberta da doença do filho de Eduardo. O outono chegara a São Paulo, trazendo consigo dias mais curtos e uma brisa fresca que varria as folhas secas pelas calçadas da Avenida Paulista. A Elite Fashion continuava no mesmo endereço luxuoso, mas quem entrasse na loja notaria mudanças significativas. O ambiente, antes excessivamente formal e intimidador, agora exibia uma atmosfera mais acolhedora, sem perder a elegância. Os vendedores não mais abordavam os clientes com aquele olhar avaliativo que separava instantaneamente os potenciais compradores dos apenas olhando. Na recepção, uma pequena placa discretamente anunciava que 5% de todas as vendas eram destinados a um fundo para tratamento de crianças com câncer. Gustavo, que antes raramente aparecia no salão principal,
Preferindo permanecer em seu escritório, controlando números e margens de lucro, agora podia ser encontrado regularmente atendendo clientes, conhecendo suas histórias, estabelecendo relações genuínas que iam além da simples transação comercial. Naquela manhã de quarta-feira, enquanto organizava uma nova coleção de outono-inverno, Gustavo recebeu uma ligação inesperada. Senhor Mendonça, aqui é Regina, da assessoria do Sr. Abravanel. Ele gostaria de convidá-lo para um café em sua residência amanhã, às 14 horas. O senhor estaria disponível? Gustavo quase deixou o telefone cair. Silvio Santos, o homem que inadvertidamente havia transformado sua vida e seus valores, queria encontrá-lo pessoalmente? Sim, claro, estarei lá, respondeu, tentando disfarçar a surpresa em sua voz. No dia seguinte, pontualmente às 14 horas, Gustavo estacionou seu carro em frente à famosa mansão de Silvio Santos no Morumbi. Diferente do que muitos imaginariam, a residência era elegante, mas sem ostentação, assim como seu proprietário. Gustavo foi recebido por uma funcionária que o conduziu até um terraço ensolarado, com vista para um jardim meticulosamente cuidado. Silvio Santos, vestindo uma camisa polo azul e calças sociais simples, levantou-se para recebê-lo com um sorriso caloroso e aquele seu característico aperto de mão firme. Que bom que pôde vir, Gustavo. Sente-se, por favor. Aceita um café? Temos também um bolo de laranja caseiro que é uma delícia. Obrigado, Sr. Abravanel. Um café seria ótimo, respondeu Gustavo, ainda tentando processar a situação surreal em que se encontrava. Por favor, me chame de Silvio, disse o apresentador, enquanto servia pessoalmente o café para seu convidado, um gesto de humildade que contrastava com sua posição como um dos homens mais poderosos e influentes do Brasil. Por alguns minutos, conversaram sobre assuntos cotidianos. O clima, o trânsito caótico de São Paulo, as últimas notícias da economia. Gustavo notou como Silvio o tratava como um igual, sem qualquer traço da condescendência que pessoas em sua posição frequentemente demonstravam. Você deve estar se perguntando por que eu convidei aqui hoje, disse finalmente Silvio, após um momento de pausa na conversa. Confesso que sim, admitiu Gustavo. Silvio sorriu, seus olhos brilhando com uma sabedoria adquirida em décadas de experiências. Tenho acompanhado o que você tem feito nos últimos meses, Gustavo. As mudanças na sua loja, o fundo para crianças com câncer, a forma como tem tratado seus funcionários e clientes. Isso me deixou muito impressionado. Gustavo sentiu uma onda de calor subir pelo seu rosto. Como o senhor, como você ficou sabendo disso? Silvio riu levemente. São Paulo pode ser uma cidade enorme, mas o mundo dos negócios é pequeno, especialmente quando alguém faz algo fora do comum. Eduardo é primo de um dos meus seguranças. Foi assim que soube da sua generosidade com a família dele. Quanto ao resto, tenho meus informantes. Piscou com ar brincalhão. Pessoas observam outras pessoas, Gustavo, especialmente quando elas começam a fazer a diferença. Gustavo baixou o olhar para sua xícara de café, sentindo uma mistura de orgulho e humildade. Foi você quem mudou minha perspectiva, Silvio. Aquele dia, na loja, percebi quanto tempo perdi julgando as pessoas pela aparência, pelo que vestiam ou pelo que achava que podiam pagar. E depois, vendo o Lucas naquele hospital... Ah, mas você já tinha essa bondade dentro de você, interrompeu Silvio gentilmente. Eu apenas ajudei a despertá-la. Às vezes precisamos de um pequeno empurrão para nos lembrar de quem realmente somos e do que realmente importa nesta vida. Silvio levantou-se e caminhou até uma estante próxima, de onde retirou um álbum de fotografias antigo. Voltando a sentar-se, abriu o álbum e mostrou a Gustavo uma foto em preto e branco. Vê este jovem? Apontou para um rapaz magro, de cabelos escuros, vestindo roupas simples e vendendo produtos em uma calçada do centro de São Paulo. Sou eu, com 14 anos. Comecei vendendo canetas na rua para ajudar minha família. Não tinha dinheiro para comprar roupas boas ou comer em restaurantes. Mas tinha algo muito mais valioso.
a determinação de melhorar minha vida e a das pessoas ao meu redor. Gustavo observou a foto com fascínio. Era difícil reconhecer o império do SBT e do grupo Silvio Santos naquele menino de olhar determinado. Sabe por que nunca mudei meu jeito de vestir, mesmo depois de me tornar bilionário? Continuou Silvio. Porque essas roupas me lembram de onde vim e de todos que me ajudaram no caminho. Cada vez que olho no espelho, vejo não apenas o homem que sou hoje, mas todos os Silvios que fui ao longo da vida, incluindo aquele menino vendendo canetas. Gustavo sentiu um nó na garganta. Pensou em sua própria trajetória, em como havia se distanciado de suas origens, envergonhando-se da simplicidade de sua família no interior, adotando uma persona que acreditava ser necessária para o sucesso nos círculos de elite de São Paulo. "Você sabe por que o convidei aqui hoje?" perguntou Silvio, fechando o álbum. "Não", respondeu Gustavo sinceramente. "Estou montando um projeto social para jovens empreendedores de comunidades carentes. Quero oferecer não apenas financiamento, mas mentoria, orientação, tudo o que eu gostaria de ter tido quando comecei. E preciso de parceiros que compartilhem essa visão. Pessoas que entendam que sucesso verdadeiro não se mede pelo que acumulamos, mas pelo impacto positivo que causamos na vida dos outros." Gustavo sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Estava sendo convidado por Silvio Santos para fazer parte de um projeto social. "Sei que a Elite Fashion atende a um público de alto poder aquisitivo", continuou Silvio. "Mas imagino que você tenha contatos, conhecimentos e habilidades que poderiam ser extremamente valiosos para esses jovens. Além disso, pelo que vi nos últimos meses, você tem algo ainda mais importante: um coração que está reaprendendo a se abrir para os outros." Lágrimas inesperadas brotaram nos olhos de Gustavo. Em seus 42 anos de vida, poucas vezes se sentira verdadeiramente reconhecido por algo além de seu sucesso financeiro. "Seria uma honra", respondeu com a voz embargada. "Mas ainda tenho tanto a aprender." Silvio sorriu, seus olhos refletindo décadas de sabedoria. "Todos nós estamos sempre aprendendo, Gustavo. Eu, com 90 anos, aprendo algo novo todos os dias. O importante é manter o coração aberto para as lições que a vida nos oferece." Depois daquela tarde, a vida de Gustavo mudou em um nível ainda mais profundo. Além de manter as transformações na Elite Fashion, ele começou a dedicar 2 dias por semana ao projeto social de Silvio Santos. Nos primeiros meses, oferecia workshops sobre gestão de negócios e marketing para jovens empreendedores da periferia. Com o tempo, passou a acompanhar individualmente alguns deles, tornando-se mentor e, em muitos casos, amigo. Numa tarde de sábado, quase um ano após o encontro inicial com Silvio Santos, Gustavo estava na sede do projeto social no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. O espaço, antes um galpão abandonado, agora abrigava salas de aula, um laboratório de informática e uma pequena incubadora de startups. As paredes, pintadas em cores vibrantes, exibiam frases motivacionais e histórias de sucesso de empreendedores brasileiros que começaram do zero. Gustavo orientava Juliana, uma jovem de 22 anos que desenvolvera um aplicativo para conectar profissionais autônomos das periferias a potenciais clientes. A ideia surgira da experiência de sua própria mãe, diarista, que frequentemente ficava sem trabalho por falta de divulgação de seus serviços. "O que acha deste modelo de monetização?" perguntou Juliana, mostrando planilhas detalhadas no computador. "Cobrar uma pequena taxa apenas quando o serviço for efetivamente contratado?" Gustavo analisou os números cuidadosamente. "É sustentável e justo. Você só ganha quando eles ganham, criando uma relação de parceria em vez de exploração." "Está no caminho certo, Ju." A jovem sorriu, seus olhos brilhando com a mistura única de determinação e vulnerabilidade que Gustavo havia aprendido a reconhecer em tantos desses jovens empreendedores.
o mesmo olhar que ele próprio tivera aos 18 anos, quando chegou a São Paulo com uma mala de roupas e muitos sonhos. Enquanto conversavam sobre próximos passos para o aplicativo, Gustavo notou um rosto familiar entrando no galpão. Era Eduardo, seu vendedor da Elite Fashion, acompanhado por um menino de aproximadamente 6 anos, de cabelos curtos recém-crescidos e um sorriso radiante. Eduardo, Lucas, chamou Gustavo, levantando-se para recebê-los. Que surpresa maravilhosa! Eduardo aproximou-se, abraçando o chefe que havia se tornado um amigo. Viemos participar da feira de ciências que o projeto está organizando, explicou Eduardo. Lucas fez um trabalho sobre células e como elas combatem doenças, inspirado na própria experiência. Gustavo agachou-se para ficar na altura do menino. É mesmo, Lucas? Você se tornou um cientista? O menino, tímido mas confiante, assentiu. Quero ser médico quando crescer, para ajudar outras crianças como os médicos me ajudaram. Gustavo sentiu aquela familiar emoção que agora experimentava com frequência. Um misto de orgulho, gratidão e esperança que havia substituído a antiga busca incessante por status e reconhecimento externo. Sabe, Lucas, tenho certeza que você será um médico incrível, disse, colocando a mão no ombro do menino. Os melhores médicos são aqueles que entendem de verdade o que seus pacientes estão passando. Lucas sorriu, revelando a falta de um dente de leite. Papai disse que você ajudou a pagar meu tratamento. Gustavo olhou para Eduardo, surpreso. Achei importante que ele soubesse, explicou Eduardo, que entendesse que na vida, às vezes, precisamos da ajuda de outras pessoas. E que quando crescer, ele também pode ajudar alguém. Seu pai está certo, concordou Gustavo emocionado. E saiba que você, Lucas, também me ajudou muito. Eu? Perguntou o menino confuso. Como? Você me ensinou a ser corajoso, respondeu Gustavo com sinceridade. Vendo como você enfrentou sua doença, percebi que muitos dos meus medos eram pequenos demais para me impedir de fazer o que é certo. Naquela noite, após a feira de ciências, Gustavo dirigiu de volta para casa pensativo. O céu de São Paulo, geralmente escondido pela poluição luminosa, revelava algumas estrelas teimosas que conseguiam brilhar apesar de tudo, como a esperança que agora via diariamente nos olhos daqueles jovens empreendedores. Ao chegar em seu apartamento, não acendeu as luzes imediatamente. Ficou alguns minutos na varanda, observando a cidade que nunca dormia, suas luzes formando um mapa de infinitas histórias interconectadas. Quantas pessoas, neste exato momento, estavam vivendo suas próprias jornadas de transformação? Quantas estavam apenas aguardando aquele encontro, aquela palavra ou aquele gesto que mudaria tudo? Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Silvio Santos, algo raro, pois o apresentador preferia comunicações pessoais ou por intermediários. A mensagem continha apenas um link para uma reportagem e uma breve frase. Você deveria ver isso. Intrigado, Gustavo abriu o link. Era uma matéria recém-publicada no portal G1 com o título Empresário da moda transforma vidas nas periferias de São Paulo com projeto de empreendedorismo. A reportagem falava sobre a iniciativa da Elite Fashion em parceria com o Instituto Silvio Santos, destacando as histórias de jovens como Juliana e seu aplicativo revolucionário. No final da matéria, havia uma citação sua que ele não se lembrava de ter dado, mas que capturava perfeitamente sua jornada. Aprendi que o verdadeiro luxo não está nas roupas que vestimos, mas na capacidade de enxergar o potencial humano além das aparências. Cada jovem empreendedor que apoiamos é como um diamante em estado bruto, único, valioso e capaz de brilhar intensamente quando recebe a oportunidade certa. Enquanto lia a reportagem, outra mensagem de Silvio chegou. Amanhã é domingo.
Vamos transmitir uma reportagem especial sobre o projeto no programa. Gostaria que você estivesse nos bastidores para assistir. Venha como estiver. Não se preocupe com roupas. Como sempre digo, o que importa é o conteúdo, não a embalagem. Gustavo sorriu, lembrando-se daquele sábado fatídico na Elite Fashion, quando tentara dispensar um senhor idoso em roupas simples, sem imaginar que aquele encontro mudaria completamente o rumo de sua vida. Na manhã seguinte, Gustavo optou por um visual simples para ir aos estúdios do SBT. Jeans, camiseta branca e um blazer despretensioso. Nada de relógios de luxo ou sapatos italianos feitos à mão. Ao se olhar no espelho, viu não apenas o reflexo de sua aparência externa, mas também de sua transformação interna. Era como se finalmente suas roupas refletissem quem ele realmente era. Ou melhor, quem havia redescoberto ser. Nos bastidores do programa, foi recebido com a calorosa hospitalidade característica de Silvio Santos. O apresentador, vestindo seu tradicional terno azul, o mesmo estilo que usava há décadas, cumprimentou-o com um abraço. Gustavo, que bom que veio. O que acha de fazer uma participação surpresa no programa? O Brasil precisa ouvir sua história. Eu? No programa? Gaguejou Gustavo subitamente nervoso. Mas não tenho experiência com televisão. Silvio sorriu com aquela expressão característica que mesclava sabedoria e divertimento. Experiência? Meu caro, a experiência mais valiosa que você tem é a sua jornada de transformação. E é justamente sobre isso que quero que fale. Minutos depois, Gustavo se viu no palco do programa mais assistido do domingo brasileiro. As luzes, as câmeras, a plateia, tudo parecia surreal. Mas quando Silvio Santos começou a entrevistá-lo, a tensão inicial deu lugar a uma conversa fluida e emocionante. Conte para nossos telespectadores como tudo começou, pediu Silvio com seu microfone característico. Gustavo respirou fundo e pela primeira vez contou publicamente a história completa. Como havia tentado dispensar Silvio Santos de sua loja por causa de suas roupas simples, a lição que recebera, a descoberta da doença do filho de Eduardo e como esses eventos o levaram a reavaliar completamente seus valores e prioridades. Eu vivia em uma bolha, admitiu Gustavo com humildade genuína. Achava que sucesso significava acumular coisas caras e impressionar pessoas que, no fundo, nem se importavam comigo. Precisei encontrar alguém que tinha tudo, mas não precisava ostentar nada, para perceber o quanto estava equivocado. A plateia, inicialmente chocada com a franqueza de sua confissão, irrompeu em aplausos emocionados. E o que você diria para quem está nos assistindo agora e talvez esteja passando pela mesma situação que você vivia antes? Perguntou Silvio. Gustavo pensou por um momento antes de responder. Diria que nossas roupas, carros e casas podem contar uma história sobre nós, mas raramente é a história mais importante. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no impacto positivo que causa na vida dos outros. E isso não tem preço, não pode ser comprado nem exibido em vitrines. Quando o programa terminou, Gustavo foi surpreendido por uma fila de pessoas que queriam falar com ele. Jovens empreendedores inspirados por sua história, empresários que desejavam contribuir com o projeto social e até mesmo antigos clientes da Elite Fashion que agora o viam sob uma nova luz. Entre eles estava uma senhora idosa que aguardou pacientemente sua vez. Meu nome é Dona Conceição, apresentou-se ela, quando finalmente pôde se aproximar. Sou costureira aposentada. Trabalhei 45 anos fazendo roupas para outros, mas nunca pude comprar nada de luxo para mim mesma. Queria agradecer por seu exemplo, por mostrar que pessoas como eu também merecem respeito, independentemente do que vestimos. Gustavo segurou as mãos enrugadas da senhora entre as suas, sentindo uma conexão profunda com aquela desconhecida que, de alguma forma,
representava tantas pessoas invisibilizadas pela sociedade do consumo e das aparências. Dona Conceição, são pessoas como a senhora que me ensinam todos os dias. E saiba que na Elite Fashion, suas mãos de costureira seriam recebidas com o mesmo respeito que dedicamos a qualquer cliente. A senhora sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Sabe, meu filho sempre diz que roupa é só pano, o que importa é o caráter de quem a veste. Hoje vi que ele está certo. Semanas após a transmissão do programa, a história de Gustavo havia se espalhado pelo Brasil. A Elite Fashion tornou-se não apenas uma loja de roupas de luxo, mas um símbolo de transformação e responsabilidade social. Outros empresários do setor começaram a seguir seu exemplo, criando seus próprios programas de apoio a comunidades carentes. Em uma tarde de dezembro, enquanto a cidade se preparava para as festas de fim de ano, Gustavo recebeu uma ligação inesperada. Senhor Mendonça, aqui é do Hospital Albert Einstein. Temos um paciente que gostaria muito de falar com o senhor. O nome dele é Silvio Santos. O coração de Gustavo acelerou. As notícias sobre a saúde do apresentador não eram boas há algumas semanas. Estou indo agora mesmo. No hospital, foi conduzido a um quarto privativo, onde Silvio Santos repousava. Apesar da fragilidade física evidente, seus olhos mantinham o mesmo brilho característico. Aquela centelha de sabedoria e alegria que cativava milhões de brasileiros há décadas. Gustavo, meu amigo, saudou Silvio, com a voz mais fraca, mas ainda melodiosa. Que bom que veio. Não perderia por nada, Silvio, respondeu Gustavo, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Como está se sentindo? Silvio fez um gesto vago com a mão. Como um homem de 93 anos que viveu intensamente cada dia. Não poderia pedir mais à vida. Conversaram por quase uma hora sobre diversos assuntos. O projeto social que agora atendia centenas de jovens, os planos de expansão da Elite Fashion para outras capitais, sempre mantendo o compromisso com a responsabilidade social, e as histórias de sucesso dos primeiros empreendedores formados pelo programa. Quando Gustavo se preparava para sair, percebendo o cansaço de Silvio, o apresentador pediu: "Antes de ir, poderia abrir aquela gaveta, por favor? Tenho algo para você." Gustavo abriu a gaveta indicada e encontrou um pequeno estojo de veludo azul. "Abra!" incentivou Silvio. Dentro do estojo estava um par de abotoaduras douradas, simples mas elegantes, com as iniciais SA gravadas discretamente. Estas foram as primeiras abotoaduras que comprei quando comecei a ter algum sucesso, explicou Silvio. Nada muito caro ou ostensivo, mas para mim representavam a realização de um sonho. Quero que fiquem com você, como símbolo da jornada que compartilhamos. Gustavo sentiu um nó na garganta, incapaz de encontrar palavras para expressar o que aquele gesto significava. "Silvio, eu não sei se posso aceitar." "Pode e deve", interrompeu o apresentador com um sorriso. "Sabe, Gustavo, às vezes a vida nos coloca em certos caminhos não por acaso, mas porque temos algo importante a aprender ou a ensinar. Nosso encontro naquela loja foi um desses momentos." Gustavo assentiu, emocionado. "Você mudou minha vida." Silvio sorriu, seus olhos brilhando com aquela sabedoria serena que só os anos podem trazer. "Não, meu amigo. Eu apenas lhe mostrei um espelho. Quem mudou sua vida foi você mesmo, quando teve a coragem de olhar para esse espelho e reconhecer que poderia ser uma pessoa melhor." Gustavo saiu do hospital naquela tarde com as abotoaduras no bolso e uma certeza no coração. A verdadeira herança de Silvio Santos para o Brasil não eram apenas seus programas de televisão ou suas empresas, mas as lições de humildade, perseverança e humanidade que ele semeou ao longo de sua extraordinária jornada. Nas semanas que se seguiram, Gustavo mandou fazer uma vitrine especial na Elite Fashion. Nela, as abotoaduras de Silvio Santos foram expostas junto com uma placa que dizia:
O valor de uma pessoa não está nas roupas que veste, mas no caráter que carrega. Abaixo, uma explicação sobre o projeto social e um convite para que outros empresários se juntassem à iniciativa. A Elite Fashion continuou a vender roupas de luxo, mas agora com uma filosofia diferente. Cada cliente era recebido com o mesmo respeito, independentemente de sua aparência. Os vendedores eram treinados não apenas para conhecer produtos, mas para valorizar pessoas. E na porta da loja, uma discreta placa lembrava a todos que entravam: aqui respeitamos a história por trás de cada roupa e a humanidade dentro de cada pessoa. A lição, que começou com um encontro aparentemente casual entre um vendedor arrogante e um bilionário humilde, continuou a se espalhar, provando que, às vezes, as transformações mais profundas começam nos lugares mais inesperados. E quando as pessoas perguntavam a Gustavo qual foi o momento mais importante de sua vida, ele não mencionava a abertura de sua primeira loja ou seu primeiro milhão. Em vez disso, contava sobre um sábado comum em que tentou dispensar um senhor idoso de roupas simples, sem saber que aquele momento mudaria para sempre sua definição de valor, sucesso e dignidade. Porque, como ele aprendeu com Silvio Santos, as aparências podem enganar, mas o caráter sempre revela a verdadeira natureza de uma pessoa. E no final, não é o tecido que cobre nosso corpo que importa, mas a forma como vestimos nossa humanidade. Sua história com Silvio Santos também merece ser contada. Se esta lição de humildade tocou seu coração, deixe seu like agora mesmo e se inscreva em nosso canal para mais histórias que emocionam e transformam. Você se lembra dos domingos com Silvio Santos na sala de casa? Aquela voz inconfundível que unia famílias inteiras? Compartilhe nos comentários. Qual foi a maior lição que Silvio deixou em sua vida? Como ele marcou os domingos da sua família? Sente saudades daquele "quem quer dinheiro" que fazia nossos olhos brilharem? Sua memória e carinho por este ícone brasileiro mantém vivo seu legado. Como Gustavo descobriu, às vezes precisamos de alguém especial para nos ensinar o verdadeiro valor da humildade. E você, já teve seu momento de transformação como este?